Amém. Queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, em Cristo Jesus, assim, te abençoe grandemente, ricamente nessa noite. Nosso desejo é que a graça de Deus, assim, contagie a sua vida, assim, ela seja espalhada, assim, dentro do seu lar. E hoje, 24 de julho, quinta-feira, nós estamos aqui diretamente no nosso lar, para juntos adorarmos ao Senhor e engrandecer o nome do Senhor. Dar a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, porque somente Ele merece a nossa adoração e a nossa gratidão. Então, desde já, quero expressar, né, a minha gratidão assim, diante de Deus, porque até aqui o Senhor tem assim nos ajudado. Vamos orar nesse momento, vamos elevar nossa voz a Deus em oração, agradecendo a Deus. E eu convido você para estar conosco, né, durante esse momento, louvando a Deus juntamente conosco. Quero convidar você fica à vontade assim, para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, né, com seus amigos, né, que com certeza será abençoador, tanto para a sua vida assim, como também para a vida de muitas outras pessoas. Convidar a Tereza, né, nos levar uma palavra de oração, orando a Deus, pedindo ao Senhor assim, pela sua vida e pelas nossas vidas assim, nessa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, santo seja teu nome, Deus, para todos sempre. Paizinho querido, queremos te agradecer, Senhor, por mais este dia. Muito obrigado, Deus, pela tua bondade, Deus, pela tua misericórdia estendida, Senhor, cada um de nós. Deus, todo louvor, toda honra e toda glória, Pai, seja dado a ti. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa oração. Abençoe, Senhor, cada vida, Deus, que estará, ó Deus, ouvindo a tua palavra. Senhor, vem de encontro a cada um. E abençoar, meu Deus, cada lar, aqueles que estão enfermos, ó Deus, neste momento, ó Deus, queremos pedir, meu Deus, que o Senhor possa vir estar operando, ó Deus, ó Pai, concedendo a tua cura, Senhor. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos estar falando sobre limpeza, né? Estamos em uma série de vida restaurada e hoje nós estamos falando sobre limpeza. E eu convido você a estar conosco, né? Se mantenha conosco, né? Que com certeza Deus tem uma palavra muito abençoadora assim, para a sua vida. Vamos louvar, né, o nome do Senhor. Descansar.
descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar.
coisas vieram a existir. Tu nos ama, o teu sangue nos libertou e nos constituísse reis e sacerdote para Deus. Tu nos ama e nos libertou e nos constituísse reis e sacerdote para Deus. Jesus, amém. Graças a Deus. Toda honra e toda glória seja dado para todos sempre ao Senhor Jesus. Quero convidar você a ler juntamente comigo nessa noite Tiago, né? O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, 8. Tiago 4, 8. O Isaac vai fazer essa leitura aí para a gente. Tiago 4, 8. Hoje nós estaremos falando sobre vida restaurada. A gente vai falar sobre limpeza. Limpeza. A necessidade em que todos nós temos de nos limpar, né? Embora que existam pessoas, né? Eu estava vendo essa semana, tinha um homem lá para a banda da Arábia, naquela região ali, que tinha 65 anos que não tomava banho, né? 65 anos que não tomava um banho, né? Então, tem um cerolzinho, um negocinho, tem um negocinho dessa pessoa. Está vivo mesmo, né? Mas a limpeza é de suma importância para o nosso bem-estar, para a nossa própria saúde, né? E para o benefício também das pessoas que estão à nossa volta, né? Não somente o nosso próprio benefício, mas também o benefício das pessoas que também estão à nossa volta, né? Não tem que aguente, né? Você está encostado na pessoa com a surraqueira mais infeliz do mundo, né? Um bafo podre, né? Fedendo, a pessoa é um negócio meio... Uma pessoa de 69 anos não tem mais nem esse bafo todo, né? Sai a caatinga toda aí. Né? Então, assim, é desagradável, né? Desagradável, né? A pessoa feder, né? A pessoa feder é muito desagradável, né? E a gente sabe que a limpeza é necessária, né? A limpeza é necessária para o nosso bom convívio, né? Dentro da sociedade, né? As coisas limpas, a pessoa tem uma visibilidade melhor, as coisinhas limpas, né? Tem um ar melhor, né? Tudo flui melhor, né? A Bíblia diz em que o nosso louvor diante de Deus ele precisa subir com um aroma suave, né? Algo gostoso, né? E é bom, né? Você estar em um ambiente, né? Você está num ambiente fédico, né? Um negócio, né? Caatinga, um negócio não tem que aguente, um negócio desagradável, um negócio que não é insuportável na realidade. E a nossa vida espiritual, a gente está falando em termos materiais, especialmente agora que nós estamos nesse momento de pandemia, que fluiu muito mais exatamente essa necessidade de limpeza, né? Você vê que as recomendações exatamente com relação à própria doença, exatamente a questão de limpeza, está lavando as mãos, está higienizando, né? Com álcool, né? Usando máscara, né? E o máximo cuidado com a roupa que você está vestindo, para trocar, tirar, o chão está limpo, né? Passar, né? Produtos no chão, tapete, né? Para desinfetar os pés e tal. Então todos esses cuidados sanitários em relação
a própria doença, o desenvolvimento da doença está ligado exatamente à limpeza, à necessidade de se manter um ambiente limpo, né? Um ambiente saudável. E não somente para essa doença, mas para muitas outras doenças, né? Para muitas outras doenças que atingem exatamente, né? A própria gripe, que é muito semelhante, né? Esse H1N1, né? E outros problemas, né? Que tem, que são consequências exatamente muitas vezes pela essa falta de cuidados com a higienização, com a limpeza, né? E a limpeza, ela é algo que desde sempre, né? Desde muito tempo, né? Pelo menos na Bíblia Sagrada, nós encontramos recomendações de cuidado exatamente com a limpeza, né? Desde Deus se preocupou até desde o pessoal comer um animal que seja considerado limpo, né? Como tem animais e que são considerados impuros. E até hoje a gente vê exatamente as consequências, exatamente de problemas que existem em saúde, exatamente em consumir certos tipos de animais. Chegou até a cogitar, com relação até esse próprio vírus, né? Questão do pessoal comendo um seco, comendo tudo enquanto, toda porcaria, o pessoal comendo que trouxe exatamente esse tipo de... Embora que são várias discussões, né, com relação à origem do vírus, feito em laboratório e tal, mas uma coisa é certa, né? O pessoal come todo tipo de inseto, todo tipo de bicho, né? E assim, muitas vezes, estão sujeitos exatamente... Até essa recomendação em relação à alimentação, tipo alimentos limpos, né? E você sabe muito bem em que quantos problemas pode causar a saúde, a nossa saúde, você consumir um alimento estragado, um alimento contaminado, né? Por isso que dentro das normas, dentro da nossa sociedade, os alimentos, você compra os alimentos e ele tem exatamente uma data de validade. Depois daquela validade, ela se torna impróprio, né? Que pode causar exatamente algum tipo de problema na nossa saúde. Então, é um cuidado exatamente dentro desse ambiente de limpeza, né? Aí Deus tinha cuidado exatamente com relação aos alimentos. E quando você olha lá para o templo, né? O templo o tabernáculo no começo, né? Depois o templo depois tinha lá uma bacia de bronze que era exatamente com água, exatamente para eles se lavarem, né? Para fazer a limpeza, Você vê no tempo de Jesus, Jesus chegou até a ser criticado porque os discípulos em determinado momento não lavaram as mãos e tal. E Jesus, ele chega para Pedro lá, que é um costume também, lavar os pés também, os pés ser lavados, ter a lavagem dos pés, né, limpar. E Pedro até não quer que Jesus limpe lá os seus pés, lave os seus pés. E Jesus, ele deixa muito claro para Pedro, ó, se você não deixar que eu te lave os seus pés, você não vai ter parte comigo. Você não vai ter parte comigo. E isso traz, assim, várias lições, evidentemente, para nós, né? Mas uma coisa que a Bíblia deixa muito claro para nós é que existe a necessidade de uma purificação em nossa vida. Não somente a limpeza do nosso corpo, que a gente deve ter esse cuidado de higiene exatamente com o nosso corpo. Isso aí é evidente, é claro, não precisa nem discutir sobre isso. Mas eu quero falar com você nessa noite exatamente a necessidade da limpeza da nossa alma. Jesus, ele veio aqui exatamente nos lavar. Jesus, ele veio exatamente nos limpar exatamente de todo o pecado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, lá no Jardim do Éden. A gente sabe que o homem pecou, e ao passo em que ele pecou, ele maculou, ele sujou, ele manchou exatamente essa imagem de Deus que que tinha sido colocada exatamente no homem, na criação, no homem criado por Deus. E assim o homem vem exatamente numa degeneração. O homem vem assim cada dia mais vivendo uma vida distante de Deus, uma vida no pecado. Mas pela misericórdia de Deus, Deus envia Jesus exatamente para recuperar essa imagem dele, perdida pelo pecado na vida do homem. Jesus veio nos restaurar, Jesus veio exatamente regenerar a nossa vida, exatamente pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário, né? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Jesus, ele sacrificou, ele entregou a sua vida para que nós recebêssemos assim o perdão pelos nossos pecados. E através de Jesus ele é o único caminho
em que nos conduz a Deus, nos religa de novo a Deus, porque os nossos pecados, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus, através de Jesus, nós somos religados com Deus novamente. Então, sempre, lá desde o Antigo Testamento, quando você vai ver lá no templo, no sacrifício, sempre houve a necessidade de haver uma purificação. A vida do sacerdote que chegava a Deus, ele tinha todo um ritual de purificação para se achegar a Deus. E o interessante é que existem esses dois tipos, a Bíblia mostra dois tipos ou duas ferramentas de Deus para a purificação. A água é muito evidente, é muito claro que tudo a gente usa água. Lá em Números 31, a Bíblia fala exatamente como deveria ser purificado os metais em que se achegavam no templo. O interessante é que a forma em que Deus sempre algo em que Deus ele não aprova jamais é a falsidade. Algo que Deus não aprova jamais é a mentira. Algo que Deus não aprova de jeito nenhum é exatamente você querer apresentar algo em que não é real, não é verdadeiro. Por isso que existem algumas qualidades em que são imprescindíveis na vida cristã. Uma dessas qualidades é como é que se diz? A integridade. A integridade, ser íntegro, ser inteiro, sem remendo, sem falsidade, não ser misturado. Existem coisas em que eu acho até interessante, porque na Bíblia mostra uma sentença em que eu tinha dificuldade de entender, que no período da Páscoa, quem fosse encontrado fermento na casa da pessoa, a pessoa era morta, era sentença de morte, se a pessoa fosse encontrada com fermento, porque o pão que deveria comer naquele período, naquele momento, naquele período, era o pão asmo, em que não poderia ter fermento. Porque o fermento ele tem uma função, e a função do fermento é levedar, inchar. Então, o fermento ele leva exatamente aquele produto a apresentar algo que ele não é. E quando você olha o pão asmo, é exatamente, a massa do trigo é exatamente aquilo ali. Não é levedado, não é inchado. E isso traz assim algumas lições para nós imprescindíveis, em que diante de Deus não tem como a gente querer apresentar algo diante de Deus em que nós não somos. Se nós queremos nos apresentar diante de Deus, precisamos ir de cara lavada. Não adianta colocar maquiagem, não adianta colocar uma máscara, não adianta colocar uma fantasia, porque não tem como você enganar Deus. Não tem como você, sabe assim, apresentar alguma coisa em que Deus ele não saiba. Porque Deus ele conhece exatamente o íntimo do nosso coração. Deus sabe o que se passa no íntimo do nosso coração. Então não adianta, diante das pessoas, diante dos homens, a gente sabe que quer apresentar uma imagem. Hoje em dia com as redes sociais, as pessoas estão vivendo um momento em que nem elas mais estão se reconhecendo. Porque é um filtro, coloca um negócio em que, e o pior de tudo, em que elas começam a querer acreditar que ela é exatamente aquilo ali, ou que ele é exatamente aquilo ali, em que ele quer apresentar para as outras pessoas. Agora, diante de Deus, não tem como isso, não tem como você fantasiar isso. Não tem como você querer apresentar. Deus, ele não aceita jamais a falsidade. Deus não aceita jamais a mentira. Deus não aceita de maneira alguma.
Então existem duas coisas que a Bíblia nos mostra com bastante clareza em relação à limpeza da nossa vida, do processo de limpeza da nossa vida. Uma das coisas é a água, que nós já falamos tanto, o próprio batismo. O próprio batismo, ele tem essa simbologia, a simbologia de sepultamento, de uma nova vida, morrer, ressuscitar. Mas o batismo também, ele tem, dentro daquela cultura de João Batista, lá naquela época, daquele pessoal ali, ele tinha exatamente essa configuração, exatamente do banho. Tinha a configuração exatamente da limpeza, né? Logo porque dentro da cultura ali, não é o nome daquele pessoal ali, que João Batista fazia parte. Mas tem um nomezinho, eu não me lembro. Mas dentro da cultura dele, eles se batizavam diariamente. Né? Tinha um ritual diário de batismo, de banho, né? Lá a gente teve a oportunidade de andar lá não estou lembrado do nome do local em que era aquela comunidade, e lá tinha exatamente uns tanques, né? Os tanques, né, exatamente de banho, né? Que eles diariamente eles se banhavam, né? naqueles locais. Então a água, né? E Jesus ele disse o seguinte, lá em João 13, 8, ele disse que, ou melhor, João 13, 3, em que nós somos limpos pela palavra em que ele tem nos falado. A palavra de Deus é exatamente essa água de Deus na nossa vida, né, que é aspergido sobre nós, que é lançado sobre nós. E essa água, a proporção em que você ouve a palavra de Deus, a proporção em que você lê a palavra de Deus, a proporção em que você atenta para a palavra de Deus, essa palavra em que você está ouvindo, esta palavra que está chegando ao seu coração, ela está sendo aspergida sobre você, ela está exatamente trazendo a lavagem, ela está trazendo a purificação, ela está trazendo a limpeza na sua vida. Então a palavra de Deus, ela tem exatamente esse poder sobre nós. Mas a palavra também de Deus, ela fala em que o processo de purificação, existe algo em que é muito usado, que se chama o fogo. O fogo também, ele é usado para a limpeza, né? Você pega um metal, e cada metal, interessante é isso, porque cada metal ele tem o seu ponto de ebulição diferente, né? Tem metal que você tem que esquentar mais, metais que você esquenta menos, né? Então cada metal ele tem metal que exige mais fogo, tem outros que com menos fogo ele já chega àquele ponto. E na hora que no seu ponto de ebulição, ele começa a ser purificado. Se tiver alguma substância em que não pertença àquele metal, ele começa a sair, que a gente chama das escórias, né? Começa a sair, né? Como é que chama o cara que funde, que trabalha com isso, fundador, fundileiro, alguma coisa assim, né? Ele começa a, né, trabalha em fundilaria, né? Ele começa a tirar exatamente as escórias. E esse processo acontece exatamente por meio do fogo, né? Por meio do fogo. E o fogo, ele tem essa conotação, né? O fogo ele tem a conotação exatamente de dor, de sofrimento, de tribulação, de dificuldade. Só que a palavra diz em que nós não somos provados, né? Provados além das nossas forças. Essa é uma realidade. Deus, ele não permite que o fogo vá além, só exatamente aquela medida, na medida certa, exatamente para tirar exatamente o mal, para tirar aquilo que está atrapalhando a nossa vida, né? Para tirar toda a escória, tudo aquilo que é ruim. Você percebe que existem pessoas, muitas pessoas, talvez todos nós, a maioria de nós, né? Só entendemos, só compreendemos e só damos a devida atenção quando exatamente estamos passando por dificuldade.
quando estão passando por provação, aí nós começamos a atentar exatamente para os verdadeiros valores, nós começamos a atentar exatamente pela nossa necessidade que temos de Deus. Até então nós desprezamos, nós levamos a vida na maior, né? E nós não damos assim a mínima importância. A nossa fé, diz lá em Pedro 1,7, em que a nossa fé ela é provada. Né? A nossa fé é provada exatamente pelo fogo. Você olha para a vida de Jó, né? Ele passa, né, por tudo aquilo ali, né? Assim, algo fora do comum. Você olha para a vida dos próprios apóstolos, né? Você olha para a vida de Paulo, é algo assim, né? São muitas circunstâncias adversas em que são enfrentadas. Mas em tudo isso, né, Deus está nos conduzindo exatamente para um lugar de glória. Em meio a todas as tribulações, em meio a todas as dificuldades, né, em meio a tudo em que se é vivido, Deus está nos conduzindo a um lugar de glória. Só que às vezes a nossa percepção está sendo uma percepção muito terrena. Né? Nós vivemos pensando apenas nas coisas daqui. Como a própria Bíblia diz, né? Esse povo, né, só pensa naquilo que é terreno, né? Naquilo que é carnal, né? Da sua própria carne. E às vezes nós perdemos completamente a noção daquilo que é espiritual, daquilo que Deus ele tem preparado para nós. Nós estamos pensando apenas na nossa saúde, nós estamos pensando no nosso bem-estar, nós estamos pensando exatamente na nossa prosperidade, nós estamos pensando apenas exatamente em adquirir fama, em ser reconhecido pelas pessoas. Então, o objetivo, na realidade, muitas vezes o objetivo que está no nosso coração, os alvos que estão no nosso coração, são alvos somente carnais, do aqui, do agora, e nós perdemos essa noção exatamente da glória de Deus, da glória do porvir, da verdadeira razão, da verdadeira vida em que se encontra em Deus. Porque essas pessoas em que nós lemos na Bíblia, elas nos apontaram exatamente para isso. Jesus, o qual nós chamamos de Senhor, o qual dizemos que obedecemos a Ele apontou para isso. Ele apontou em que existe algo em que está superior a tudo isso. Diz a própria palavra em que, visando a glória de Deus, ele não julgou a ignomínia, ele não ligou exatamente para o sofrimento, ele não ligou exatamente para a dor, ele não ligou exatamente para nada. Por quê? Porque tinha um propósito maior, tinha algo em que estava reservado por Deus. E é esse exemplo em que Jesus ele traz para nós, em que existe algo que está muito além da nossa própria compreensão. Temos essa garantia de Deus, em que a nossa provação, a nossa dificuldade, a nossa dor, ela não jamais será acima exatamente das nossas possibilidades, da nossa força. Se o fogo é muito grande, se a dor é muito grande, a tribulação é muito grande, direcionada a nós, é porque nós somos um metal muito duro, né? E muito precioso para Deus. E temos condições de suportar exatamente aquilo que sobrevém sobre nós, aquilo que está vindo sobre nós. Leia aí. Vamos começar a mensagem. Eu começo a ler o texto aqui para a gente começar a mensagem, né? O texto para a gente começar, né? A introdução. Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai-vos as mãos, pecadores, e vos de duplo ânimo purificai os corações. Tiago ele traz exatamente essa alerta para nós, esse apelo para nós. Limpai as mãos, pecadores. Você e eu precisamos entender uma coisa. Os processos de Deus são variados. São muitos processos, são muitos meios em que Deus ele usa exatamente para a nossa purificação, para a limpeza da nossa alma. Muitas vezes temos a palavra, está nos orientando, nos dizendo, nos apontando o caminho. Mas poucas pessoas elas atentam
para a palavra, para o conselho. Esses dias eu estava trabalhando na área de metalúrgica. Eu cheguei para o rapaz, ia passando, o rapaz estava fazendo exatamente um serviço errado, né? Em que eu percebi, eu vi que o processo estava totalmente equivocado, errado. Eu cheguei para ele e disse: rapaz, isso aqui está errado, ó, faz assim, assim, assim. Você não está fazendo a coisa certa. Aí eu saí, daqui a pouco passa um pedaço, eu volto, ele está fazendo exatamente a coisa errada, e já viu que estava errado, e estava desmanchando, fez errado, continuou fazendo errado, estava desmanchando para fazer exatamente da maneira certa. E eu cheguei para ele e disse: rapaz, o que é isso que está acontecendo? Antes de você fazer, quando você ainda estava planejando, eu cheguei e disse: ó, isso aí está errado. O seu planejamento está errado, não é desse jeito, é exatamente desse jeito que é para fazer, que dá certo. E eu alertei você, falei com você, mostrei como é que era, mostrei como é que era o certo, e eu dou as costas, quando eu chego você faz tudo errado, e agora está desmanchando tudo que você fez errado, para fazer exatamente do jeito que... Bravo. Aí ele disse para mim o seguinte: não é porque eu gosto de ver como é que eram as coisas mesmo. Eu disse: meu amigo, você tem que quebrar a cara para poder... Você tem que quebrar a cara para poder aprender uma lição. Tão bom você receber uma orientação, você entender, compreender a orientação. Você tem que exatamente, sabe, as coisas da tua... E é triste exatamente você ver isso na vida de muitas pessoas. É triste você ver isso na vida de muitas pessoas. Pessoas que têm que quebrar a cara, a pessoa tem que se rasgar todinha, a pessoa tem que, sabe, ficar numa situação prostrada para poder entender exatamente a verdade de Deus. Como é lamentável isso, né? A pessoa tem dificuldade de receber uma orientação, a pessoa tem dificuldade exatamente de ouvir, sabe, entender, compreender que aquilo não presta. Você tem que, na realidade, ficar todo quebrado, cheio de cicatriz. Mas, na realidade, isso não presta, isso não dá certo. Uma coisa que você e eu precisamos entender e jamais se esquecer. Você pode esquecer tudo que eu já disse aqui, mas não se esqueça de uma coisa: Deus, Ele quer lhe tornar limpo. Deus, Ele tem interesse em perdoar os seus pecados. Deus tem interesse exatamente de mudar a sua vida. Deus tem interesse de transformar a sua vida por completo. Deus tem interesse exatamente de regenerar a sua vida, de fazer você uma nova criatura. Esse é o interesse de Deus. Deus quer fazer isso. Agora, cabe a mim, cabe a você, né, tomar uma decisão diante de Deus. O grande problema é que Deus, ele não vai pegar você à força para fazer isso. Deus, ele não vai exatamente, sabe, arrombar a porta da sua casa e querer colocar ordem da sua casa. A sua casa, quem tem que tomar as decisões é você. Você que tem que tomar as decisões da sua casa. Você pode chegar, abrir a porta para Deus e dizer assim: Deus, agora pronto, aqui, a porta da minha casa está aberta, agora você pode, sabe, fazer o que você quiser dentro da minha casa. Deus te deu exatamente a liberdade. Só que você pode também chegar e negar: não preciso de ajuda, eu estou bem, sabe, eu estou levando a minha vida, sabe, eu estou vivendo a minha vida, eu quero viver a minha vida do meu jeito, da minha maneira, eu não preciso de Deus. Ou mesmo você pode ficar reprimido dentro do seu pecado, sabe, você pode ficar reprimido dentro da sua culpa, você pode ficar reprimido exatamente dentro dos seus anseios, sabe, você pode... Ou você pode também ficar colocando a culpa nos outros. Não, eu estou vivendo assim,
é porque o meu pai, porque a minha mãe, é porque fizeram isso comigo, é porque agiram assim comigo, por isso que eu vivo assim, e vem botando a culpa nos outros. O culpado exatamente do seu pecado, o culpado exatamente das suas derrotas, são exatamente as outras pessoas. Você pode viver também exatamente dentro desse ambiente, ou inventando desculpa pelo seu pecado. Ah, porque as circunstâncias da vida, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro, porque eu sou azarado, porque, sabe, as coisas não dão certo para mim, e ficar culpando exatamente o tempo, o espaço, o Brasil, a sua cidade, onde você mora, o bairro, sabe, porque eu não nasci rico, nasci foi pobre, né, e tal. Ou você pode tomar uma atitude sincera diante de Deus. Um cara, sabe, com a cara descoberta diante de Deus. E você diz assim: Deus, olha, eu sou um pobre, miserável, pecador. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de mudanças reais na minha vida. Eu não quero viver uma vida de pecado. Eu quero viver na tua presença. Eu quero experimentar da tua graça, eu quero experimentar do teu favor, eu quero experimentar do teu poder na minha vida, eu quero experimentar exatamente da transformação em que tu tens para fazer na minha vida. Você entenda que o pecado ele sempre vai gerar sofrimento, sempre ele vai gerar dor, sempre ele vai complicar a sua vida. Você precisa entender isso. O pecado suja, mancha a nossa vida, gera sofrimento, gera dor assim na nossa vida. O pecado destrói a nossa confiança, porque nós não temos a mesma ousadia, porque entendemos em que Deus não está conosco, porque quando nós estamos agarrados ao pecado, a Bíblia diz em que Deus se afasta de nós. Deus não tem comunhão com o pecado. Então nós perdemos completamente a nossa confiança, porque eu não tenho a garantia que Deus está do meu lado, Deus está comigo todo instante, todo momento. E no momento em que você entrega a sua vida a Jesus, e você confessa o seu pecado, você se arrepende do seu pecado, você tem a confiança em que Deus está com você, apesar, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, Deus está comigo, eu sei que Ele está no controle total da situação. Quando vivemos essa vida de pecado, nós vivemos uma vida de dor e de sofrimento. O pecado, ele causa feridas na nossa vida. Existem muitas pessoas que estão feridas em seu interior. Aí por isso vem depressão, ansiedade, todas essas doenças. Que são pessoas feridas. E pessoas feridas ferem outras pessoas. Se você quer ser sarado por Deus, você tem que se aproximar de pessoas que foram saradas por Deus. Porque se você se encosta em pessoas em que vivem também na vida de pecado, esse pecado vai trazer feridas também na sua vida. Esse pecado vai prejudicar a sua vida também. Então precisamos ter exatamente a noção. Eu não sei como. Existem até servos de Deus que pedem conselho a uma pessoa em que não tem nada de Deus. Você precisa aproximar de você pessoas em que estão próximas de Deus. Se você quer se aproximar de Deus, porque uma pessoa que está próxima de Deus, ela tende exatamente a aproximar você também de Deus. Mas uma pessoa que está afastada de Deus, ela pode te afastar de Deus. Eu não estou dizendo que você agora vai viver numa bolha totalmente. Não, claro que você vai. Nós precisamos exatamente de atrair pessoas para Deus. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. Nós precisamos conduzir outras pessoas para o reino de Deus, atrair outras pessoas para Deus. Nós precisamos ter bastante cuidado. Nós precisamos ter bastante cuidado, porque o pecado sempre vai atrofiar a nossa vida. O pecado sempre vai causar exatamente mal na nossa vida. Lá em Provérbios,
28:13, ele diz em que aquele que encobre as suas transgressões, você fica colocando debaixo do tapete, não vale nada, isso é bobagem, essa pessoa nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Você quer alcançar a misericórdia de Deus? Precisa confessar os seus pecados e deixar esse pecado. Mas se você fica, não, isso não vale nada não, bota aí um pano quente por cima, isso é bobagem, né? Deixa para lá, então você vai viver uma vida nanica, atrofiada, você não vai sair exatamente do lugar. O que é que precisamos fazer na realidade, se queremos ter a vida limpa por Deus, lavada por Deus, purificada por Deus? Uma das primeiras coisas que precisamos fazer é identificar exatamente aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Fazer um inventário da nossa vida diante de Deus. O que é que precisa ser mudado? Você preste bem atenção. Quando você olha para as outras pessoas, é muito fácil você fazer um inventário para as outras pessoas, né? Fulano de tal precisa disso, fulano de tal precisa daquilo outro, esse outro aí também, esse também precisa mudar isso, precisa mudar aquilo outro, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada, esse outro é desse jeito, esse outro é desse jeito. E você? O que é que precisa ser mudado na sua vida? O que é que precisa ser transformado na sua vida? Qual é o pecado que precisa ser tirado da sua vida? Lá em Lamentações 40, Jeremias ele fala isso, né? Que a gente precisa examinar a nós mesmos. Precisamos fazer uma análise da nossa própria vida. E ao fazer uma análise, precisamos assumir responsabilidades. Responsabilidade em relação exatamente ao nosso pecado. Responsabilidade em relação exatamente àquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Não é apenas você identificar, mas é tomar atitude em relação. É trabalhar exatamente para que isso seja tirado, exterminado da nossa vida. Lá em João 19, ele diz que precisamos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus, e Deus, ele nos purifica de toda a injustiça. Lá em Isaías ele diz ainda que o nosso pecado seja vermelho como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Não importa, sabe, o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho das suas transgressões, não importa o tamanho do seu defeito, não importa o tamanho exatamente, sabe, do seu problema. Deus, ele tem solução. E Deus, ele tem o desejo de mudar, de transformar exatamente aquilo que está errado. O nosso grande problema está em admitir. O nosso grande problema está em confessar. O nosso grande problema é querer olhar para dentro de si e achar que está tudo bem e que não precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós. Em Tiago 5,16, ele fala a necessidade que nós temos de confessar os pecados uns aos outros. Não confessar somente a Deus, mas também confessar uns aos outros para que nós sejamos curados por Deus. Nós somos curados quando confessamos. Aí você me pergunta assim, mas para que confessar o pecado para outras pessoas? Eu não posso só confessar para Deus e acabar ali o problema e está tudo resolvido. Para que eu colocar outras pessoas exatamente dentro dessa história, eu colocar outras pessoas nessa relação, né, que eu posso só confessar para Deus e está tudo resolvido? O interessante é que os nossos pecados, eles estão ligados exatamente aos nossos pecados, eles são totalmente ligados aos nossos relacionamentos com outras pessoas. Se você mente, você não mente para você mesmo, você mente para outras pessoas, né? Se você furta, se você sabe, se você é uma pessoa gananciosa, então todos os nossos pecados, eles prejudicam também as outras pessoas. Por isso nós precisamos também confessar para as outras pessoas. Porque os nossos pecados, ele não atinge somente a nós, o nosso pecado também atinge as outras pessoas.
E tantas pessoas em que muitas vezes nós ferimos. Tantas e tantas pessoas que nós machucamos. Tantas e tantas pessoas em que nós causamos algum dano a essas pessoas. Por isso precisamos confessar o nosso pecado exatamente às outras pessoas. Evidentemente em que existem coisas confidenciais em que a gente não tem condição de estar abrindo o coração para todo mundo. Isso aí é claro, isso aí é evidente. Por isso existem conselheiros espirituais, por isso existem ministros, existem pessoas de confiança, em que você pode abrir o coração, que vai estar orando por você, está lhe ajudando. E a igreja do Senhor é exatamente para isso. Por isso que Jesus ele instituiu a igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio dele. Por isso que nós somos igreja, porque nós não vivemos, nós não somos um lobo solitário, vivendo aí à mercê da vida, não. Nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja de Deus. E Deus nos chamou exatamente para sermos, exatamente ter essa mútua cooperação entre cada parte. Então, Deus nos chamou exatamente para que cada um de nós possamos servir uns aos outros. E nós servimos uns aos outros exatamente nesse ambiente de cura, nesse ambiente de transformação, nesse ambiente de mudança, esse ambiente de exaltação ao nome do Senhor. Porque é exatamente pela nossa comunhão, é pelo nosso amor em que nós somos conhecidos como igreja de Deus. Nós somos conhecidos como discípulos de Jesus, quando nós nos amamos uns aos outros. E o amor de Deus é revelado exatamente dentro dessas nossas relações. Então, nessa noite, o meu desejo para você, a minha oração por você, é que você seja limpo, lavado e regenerado pelo sangue de Cristo, em que Ele nos purifica de todo pecado, Ele nos torna limpo, para que a nossa caminhada cristã, a nossa vida, seja bem sucedida aqui na terra. Como é importante nós andarmos exatamente limpos na presença de Deus. Deus ele quer tornar a sua vida limpa. Deus ele quer tornar a sua vida agradável. Deus ele quer tornar a sua vida leve. Por isso Jesus ele veio e disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus ele quer trazer alívio para a sua vida. Deus ele quer trazer vida abundante ao seu coração. Receba de Deus a vida de Deus. Eu desde já quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco nessa noite, que Deus em Cristo Jesus abençoe ricamente a sua vida. Quero orar nesse momento. Vocês têm algum pedido de oração aí? Não. Se você desejar fazer os seus pedidos de oração, você pode mandar pelas mensagens aí no Facebook. Mande que nós iremos orar, se está orando. Não somente agora, mesmo que a gente não veja agora e responda agora ao vivo diretamente, mas se você deixar sua mensagem aí no vídeo aí, na marcação do vídeo aí, se você coloca a sua mensagem aí, um pedido de oração, então com certeza nós vamos estar, se não estivermos orando aqui, em outro momento estaremos também orando, nas nossas orações aqui estaremos orando exatamente pelo seu pedido. Se você também tiver desejo, que estejamos louvando a Deus com algum cântico específico, também você pode mandar ali as mensagens aí, em que na medida do possível iremos atender exatamente aos seus pedidos, Pela saúde dela e da mãe dele. Quem? Juliette, desde já quero parabenizar o Erivando, que está fazendo aniversário hoje, que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. E sim, a Débora também, também está aniversariando hoje, queremos parabenizar, a Débora, filha da Fernanda Margarinésio, que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Estaremos orando agora também, pela Elinete, pedido da Juliette aí, pela vida do Júnior, que já fez a sua cirurgia, já está em casa, que Deus abençoe assim a sua recuperação, da cirurgia que ele fez ali em sua perna, e também pela recuperação, da Elinete, e também a Juliette, que Deus em Cristo Jesus abençoe. E desde já quero agradecer, a todas as pessoas que estiveram conosco, nessa noite, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Quero orar nesse momento. Soberano Pai, amado Deus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade nessa noite de estar aqui louvando o Teu nome e compartilhando a Tua palavra.
Ó Deus, abençoa cada vida, ó Pai, que esteve conosco, que estará conosco em outro momento, que Teu Espírito Santo trabalhe nesse coração, nesta vida. Ó Deus, que traz, ó Pai, assim o perdão, ó Pai, dos pecados, nos purifica, ó Pai, de todo pecado, de todo mal, de tudo aquilo que mancha a nossa vida, ó Pai, de tudo aquilo em que, ó Pai, que quer se ocultar dentro de nós. Ó Deus, nos purifica. Ó Deus, nos dá a clareza, o entendimento, ó Deus, da Tua vontade a cada dia, e a coragem e a determinação, ó Deus, para abandonar tudo aquilo que não pertence a Ti. Pai querido, rogamos a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida, ó Pai da Elinete, ó Deus, da Juliette, ó Deus, traz a recuperação assim da sua saúde, a vida do Júnior, ó Deus, ó, vem abençoar, ó Pai, a sua recuperação, ó Deus, da força, dá ânimo, ó Deus. Pai Santo, ó Deus, abençoa, ó Pai querido, rogamos, ó Pai, agradecemos pela vida da Débora, ó Pai, da Ivana, Deus, abençoa assim as suas vidas. Deus, abençoa cada vida, cada lar, ó Pai, que nesse momento, ó Deus, nos acompanha. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo traga salvação, o Teu Espírito Santo traga cura, o Teu Espírito Santo, ó Pai, traga, ó Pai querido, ó Pai, o ânimo, a força necessária, ó Pai. Ó Deus amado, venha, ó Pai, conceder a Tua salvação. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Quem esteve conosco hoje, né, na nossa live, foi o irmão Salatiel Jorge, pastor Elmo, irmã Juliette, irmã Rosier, irmã Rebeca, o Eric, a Roberta, o Igor Sabonete, a Margarida, o Geazi Saldanha, a Dida, né, o Lucivaldo, e amém. Amém, né? Queremos agradecer a todos, né? Quero mandar um grande abraço para o Eric, né? Que Deus abençoe. E todos os irmãos, né, da Igreja Batista, na pessoa do pastor Elmo, né? Que Deus te abençoe, né? Nossas congregações, irmãos aí do Algradouro, da Parada Milton, lá do Queco, né? Os irmãos lá da Coab, os irmãos lá da Edmilson Corrêa, né? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe ricamente, né? Que Deus em Cristo Jesus te conceda uma boa noite, assim, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.